nós vamos falar sobre a função potência. A gente já viu potências de números inteiros, já vimos potências de números fracionários, agora a gente vai definir potência de um número complexo qualquer. Então, dado z, um número complexo não nulo, e c, um outro número complexo, eu vou definir z elevado a c como sendo exponencial de c vezes ln de z. Agora que a gente já sabe, né, exponencial complexo e logaritmo complexo, então eu consigo definir toda e qualquer potência de um número complexo, tá? E essa é a definição. Observem que, como a função logaritmo a gente viu que é uma função multivalente, né, ou seja, assume, né, infinitos valores para uma determinada entrada, então a gente tem que, por definição, que a potência também é uma função multivalente, tá? Dependendo do z, a gente vai poder ter infinitos valores como resposta dessa função. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que essa função coincide, de fato, com as funções que a gente já viu em alguns casos particulares. Então, o primeiro é que, se eu tiver com um c um número natural, então z elevado a c, o que a gente viu? Né? O que era uma potência de número inteiro positivo? Nada mais era do que pegar o módulo de z, elevar a n e multiplicar o argumento desse z por n. Então, ficava cosseno de nθ mais i seno de nθ. Se o c for um número inteiro negativo, né, menos 1, menos 2, menos 3, então a gente tem que z elevado a c nada mais é do que z elevado a menos um número inteiro positivo, que por definição é 1 sobre z elevado a n. E se o c for 1 sobre n, ou seja, for um número racional, aqui eu coloquei com um numerador igual a 1, mas pode ser um número racional qualquer, onde o n aqui é 2, 3, 4, então a gente vai estar falando de fato das raízes. Então, z elevado a c nada mais é do que a raiz enésima de z. Essas três definições aqui a gente já tinha visto anteriormente para as potências de z, como que eu calculo essas potências de z. Então, o que eu estou dizendo é que essa definição aqui, que a gente acabou de ver, coincide com essas definições anteriores que a gente já viu nesses casos particulares, no caso do z ser um número natural, no caso do c ser um número inteiro, ou no caso do c ser um número fracionário, tá? Só que até então a gente não tinha definido uma potência de um número complexo puro ou uma potência de um número irracional, por exemplo. Então, vamos fazer exemplos. Então, o primeiro aqui que eu coloquei para a gente calcular é quanto que é, por exemplo, i elevado a i. Vendo, até então a gente não tinha como calcular essa potência. Então, vou deixar a definição aqui. Então, z elevado a c, a gente acabou de definir como sendo exponencial de c vezes ln de z. Então, nesse caso aqui, tanto z quanto c são iguais a i. Então, i elevado a i nada mais é do que e elevado a i ln de i. Mas ln de i é o ln do módulo de i mais i argumento de i. Então, i elevado a i vai ficar e elevado a i. Aqui a gente sabe que o módulo de i é 1, então ln de 1, né, que é o ln real, isso daqui é 0. E o argumento de i, a gente sabe que é π sobre 2 mais 2kπ. Então, aqui vai ficar i que multiplica π sobre 2 mais 2kπ. Lembrando aí que o k, toda vez que eu escrever k aqui, é um número inteiro, tá? Então, o que ficou isso daqui? Exponencial de i2 é menos 1, então vai ficar e elevado a menos π sobre 2 mais 2kπ. Tá? Então, se eu tivesse calculando o valor principal, né, se a gente considera o ln como ln principal, então seria e elevado a menos π sobre 2, que eu poderia chamar aqui de valor principal, lembrando que como é uma função multivalente, então se eu quiser definir um ramo do logaritmo para trabalhar, eu teria um único valor aqui, que seria e elevado a menos π sobre 2. Caso contrário, se eu deixo o k variar aqui, percorrer todos os números inteiros, eu tenho os infinitos valores de i elevado a i, como a gente viu que é uma função multivalente, tá? Outro exemplo, que peguei aqui para a gente fazer, menos 1 elevado a 1 sobre π. Né, o caso de expoentes, ali eu peguei um expoente complexo puro, e aqui um expoente irracional, que até então a gente não tinha visto.
Então, vou deixar a definição aqui para a gente lembrar. Z elevado a C é elevado a C ln de Z. Nesse caso aqui, o Z é menos 1 e o C é 1 sobre π. Então, menos 1 elevado a 1 sobre π. Isso aqui é elevado a 1 sobre π vezes ln de menos 1. Lembrem-se que é ln complexo, né? Então, isso aqui faz sentido. Então, isso é elevado a 1 sobre π. Quem é o ln de menos 1? É o ln do módulo de menos 1 mais i argumento de menos 1. Então, menos 1 elevado a 1 sobre π é igual a e elevado a 1 sobre π. Ln módulo de menos 1 é 1, então ln de 1, que é ln real, é 0. Argumento de menos 1 é π, argumento principal, né? Então aqui vai ficar i vezes π mais 2kπ, k um número inteiro. Então, finalmente, eu posso colocar o π em evidência aqui, cancelar com esse π aqui, vai ficar e elevado a i 1 mais 2k. K, né? Não escrevi, mas lembrem-se que K é sempre um número inteiro. Então, sempre E elevado aqui a um número ímpar vezes π, que pela fórmula de Euler é cosseno desse número mais I seno desse número. Então, essas são as infinitas, né, os infinitos valores assumidos por menos 1 elevado a 1 sobre π. Se a gente quiser um único valor, o valor principal, no ramo principal que a gente está considerando, então o argumento aqui de menos 1 seria π, ou seja, eu tomaria o K igual a 0 aqui, então ficaria E elevado, né? Se eu colocar aqui, vou chamar de VP, tá? Valor principal. Então, seria E, considero K igual a 0 aqui, daria E igual a I. É exponencial de I, tá? Então, eu fico por aqui com esses dois exemplos. Na verdade, qualquer outra conta é só você substituir nessa expressão aqui para calcular uma potência geral. Agora, a gente consegue calcular a potência de qualquer número complexo.